Oi, boa noite, queridos. Cara, vocês vieram, hein? Tem bastante gente aí, hein? Isso é bom, hein? Que massa. Muito bom, parabéns, hein? Você sabe o que a gente vai falar hoje, né? Ixi! Tem como você aumentar um pouco o retorno para mim aqui, querido? Senão daqui a pouco eu tô rouca. Deixa eu me apresentar rapidamente para você. Obrigada, querido. Para você me conhecer, saber quem está falando com você. Eu me chamo Juliana Ferron, sou gaúcha, sou lá do Rio Grande do Sul. E eu trabalho na área da sexualidade. Falo sobre vícios sexuais, homossexualidade, ideologia de gênero, feminismo, abuso sexual, dependência emocional, essas tralhas todas aí. Que é bom falar, a gente precisa falar. E vivi na homossexualidade por 13 anos, mais ou menos. Um ano vivi como transgênero, mas não sabia dar o nome para o que eu vivia, isso há 9 anos atrás. Entrei na igreja a primeira vez como um homem, careca, com roupas de homem, estereótipo masculino. E na semana do meu aniversário, Jesus me evangelizou e eu fui para uma igreja. Fui para uma igreja e comecei a saber o que Deus tinha, qual o propósito de Deus para a sexualidade. Lembro que uma das coisas que me levou para dentro da igreja foi justamente isso. Não viver alienada acerca dos desejos. Bom, eu tenho um desejo, mas o que eu faço com ele? E falei, Deus, o Senhor tem alguma resposta acerca desse desejo? Eu vou querer ouvir. Porque eu não acredito ter nascido gay. Não acredito. Apesar de pregar isso nos lugares. Eu falava isso para as pessoas, porque eu era líder de um movimento LGBT no Rio Grande do Sul. E eu falava para as pessoas que elas nasciam gays. Mas eu não acreditava. E por não acreditar, por achar que havia outras respostas e outra resposta, fui para dentro de uma igreja falando para Deus que eu daria 2 meses para Ele me dar respostas. Ainda dei um prazo para Deus na minha petulância, né? Dei um prazo para Deus funcionar. Ou funciona ou eu volto embora, deixo a minha tralha do lado de fora. Se o Senhor não funcionar, eu continuo com a minha vida imersa no pecado. Porque quando eu vim para uma igreja, isso há 9 anos atrás, quando eu me converti, eu estava namorando uma moça, há 2 anos mais ou menos. Eu estava promovendo eventos para o público LGBT dentro de um ativismo. Estava viciada em drogas, em cocaína. Estava em depressão, síndrome do pânico. Nesse contexto, eu falei com Jesus e falei, vou te dar uma chance de entrar e me mostrar se existe outra... qual é a sua proposta para a sexualidade? Existe? O senhor tem alguma coisa diferente? Ou é isso aí mesmo que o mundo está apresentando? É isso aí que é a vida? É masturbação, é pornografia, é essa imoralidade toda? É isso aí que tem para a sexualidade? Não tem mais nada de novo, não? Porque se não tem nada de novo, eu vou voltar para onde eu estava, para aquele lixo que eu estava. Eu já estava acostumada ao lixo. A gente se acostuma, queridos. A gente se acostuma a uma pobreza sexual. A gente se acostuma com pornografia. A gente se acostuma a achar que isso é sexo. Que isso é desfrutar do prazer. Que isso é prazer. E eu estava até os 30 anos de idade, mais ou menos, assim, desfrutando da pobreza sexual. Achando que era isso. É masturbação, pornografia, bissexualidade, homossexualidade. E achando que isso era desfrutar do prazer. Tinha nada de novo, era isso aí. E isso eu acreditei até 30 anos de idade. Mas chegou uma altura, queridos, que o pecado cansou na minha vida. Cansa, o pecado cansa. Os dias que eu estive aqui, eu trouxe os meus livros ali para vender. Um deles, o primeiro que eu escrevi, se chama Cansei de Ser Gay. Porque o pecado, ele cansa, querido, seja lá qual for, seja pornografia, seja masturbação, seja qual for o pecado que você esteja praticando, que nós estejamos praticando,
ele não cumpre o que ele promete. Mas a gente acredita até numa altura que não dá mais, você não tem mais para onde ir. Eu acreditei até os 30 anos que estava no pecado sexual, na homossexualidade, a minha redenção. Porque todo pecado sexual, queridos, ele é um ídolo levantado no nosso coração. Não, Juliana, mas você não entende, a gente é cristã, a gente não levanta ídolos. Sim, a gente levanta no nosso coração. A gente não levanta estátuas, a gente levanta prazeres, comportamentos, pessoas para adorar, ao invés de adorar a Cristo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E tudo aquilo que a gente entender que vai nos salvar, salvar do quê, Juliana? Salvar da nossa solidão, salvar do nosso tédio, salvar das nossas brigas em casa, salvar da pressão no trabalho, salvar da quarentena, salvado da ansiedade. E aí o ídolo ele vem e vai se apresentando aos poucos. Olha, você não precisa esperar para o casamento, você pode desfrutar agora, alivia agora. Alivia agora essa tensão na sua casa, alivia agora essa tensão na escola, alivia agora essa pressão, essa ansiedade, agora. O ídolo ele não sabe esperar, ele quer que você se prostre agora. Lembra a proposta de Satanás para Jesus no deserto? Agora eu transformo essas pedras em pães. Agora eu sacio a sua vontade. Não precisa se gratificar depois, esperar o momento certo de ter o gozo, de ter o prazer. Não, agora. Eu resolvo agora o seu problema. E a gente acredita. E a gente acredita tanto que deixa a abinha do computador ligado nas páginas pornográficas. A gente acredita tanto que está no pecado nos trazer consolo, que a gente nem para pensar se ele está cumprindo aquilo que ele está prometendo. O que ele está prometendo? O que o pecado, o ídolo, o pecado nos promete? Consolo, alívio, intimidade, sabe, nos livrar de uma solidão, de um tédio, de uma falta de companhia. E a gente gosta de acreditar nessas mentirinhas deliciosas, sabe? E a gente cede. Toda vez que ele vem, mente a mesma coisa, dizendo para você que vai cumprir, vai te dar companhia, vai te dar alívio, vai te dar consolo, vai te salvar da sua carência. A gente acredita de novo e de novo. Nós vivemos, queridos, num tempo farto de sexo, farto. Você não precisa sair de casa, você sabe disso. Sexo em todos os lugares, de todas as formas, em todos os grupos. Só que ele não está bastando para nos saciar, porque o sexo sem Deus, ele não tem intimidade. Ele tem uma falsa intimidade. O sexo sem Deus, ele não cumpre o que ele promete. Eu não tenho um monte de coisa aqui para a gente conversar, eu vou conversando. Quando você achar que tem que parar, você fala para eu parar. Quanto tempo eu tenho, Mateus? Ixi, ferrou para você, querido. Fez assim, ó. Fez assim, ó. A gente acha que o ato sexual é a forma mais íntima das relações humanas. Mas, na verdade, não é. Não é, porque se tornou uma busca desenfreada, descontrolada, de a gente suprir coisas internas. Faltas internas. Você pode estar pensando assim, bom, está falando sobre vício sexual, eu não sou viciado, então essa palestra, essa palavra não é para mim. Você pode estar pensando assim, eu não caio no vício, eu só caio uma vez por mês, então eu não sou um viciado. Ou está pensando assim, bom, eu só assisto pornografia uma vez a cada 6 meses, então eu não sou viciado. Eu não sou descontrolado. A questão, queridos, é que
Tudo aquilo que você não controla se torna o seu senhor e é um vício na sua vida. Independente se é uma vez por dia, uma vez por mês ou uma vez por ano. Se você não consegue dizer não, é o teu senhor. Se você não consegue dizer não uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, existe sim um coraçãozinho descontrolado. Descontrolado para suprir ausências, faltas. O que é o vício, querido? É um desejo que se tornou descontrolado. Eu não consigo dizer não para ele. Seja uma vez por mês ou uma vez por ano. Eu não consigo dizer não para o meu namorado. Eu não consigo dizer não para a pornografia. Eu não consigo dizer não para a masturbação. Sabe aquela palavrinha que a gente adora? Quando eu vejo, já foi? Só que não é bem assim. Porque não é assim. O pecado não acontece assim, ó. Ele começa aqui no coraçãozinho caído, que todos nós temos. Nosso coração desesperado para sentir prazeres, para se saciar. Começa aqui, o coraçãozinho descontrolado. E depois ele vem para a mente, em algo chamado fantasia. E aqui começa um ciclo, queridos, que a gente pode não perceber que está entrando, mas está entrando. A gente começa a pensar numa forma de aliviar tensões, ou de buscar gratificações. O que é gratificação? É aquilo que a pornografia, a masturbação fala para você. Ei, cara, olha de responsabilidade que você tem, olha o ministério que você leva, olha a faculdade que você está fazendo, olha a pressão no trabalho. Ei, você precisa de um pouco de consolo, vem se gratificar em mim. A masturbação faz isso com a gente. Venha se gratificar agora, venha aliviar. Você merece. Você é o cara, você trabalha demais, você dá duro demais, você tem que aguentar a mãe ainda xarope, você tem que aguentar o seu patrão, você tem que aguentar não sei o quê. Se gratifique agora. Então a masturbação vem fazendo com que você perca o controle que você estava. A ponto de a gente aceitar isso. Quando que a gente começou a ser incontrolado, querido? Quando que a gente se tornou descontrolado? No Éden. No Éden, quando Satanás estava ali dizendo para a mulher, lembra disso, né? Vai, Eva, vai viver um prazer. Vai comer do fruto, vai viver o prazer. Vai sozinha. Vai sem Deus. Vai sem marido, vai sem relação. A mesma coisa que a cobiça faz no nosso coração hoje. A mesma coisa, vai, fica ali por trás nos bastidores, falando assim, vai fazer, você já sabe lidar com a culpa não pesa tanto sobre você. Você já aprendeu, está amortecido. Então vai. Satanás, ele faz a mesma coisa que a cobiça faz, ele fez. Vai suprir o seu prazer, Eva, vai desfrutar de um prazer, mas assim, ó Eva, um prazer sem relação, não precisa de Adão, um prazer sem Deus, Deus não precisa estar sendo glorificado no seu prazer, ou seja, em comer o fruto, vai sozinha, você, na derrota, e desfrute de um prazer. Só que tem uma consequência, a morte. Eva sabia? Sabia. Ela sabia que se desfrutasse daquele prazer, morreria? Sabia. Ela abriu mão? Ela abriu mão, queridos? Então o que ela estava dizendo quando ela não abriu mão? Ela falou assim, eu posso morrer, mas eu vou ter prazer. Posso morrer, mas eu não abro mão de ter esse prazer aí que Satanás está me oferecendo, porque ele parece muito bom, parece algo inigualável, parece algo que eu nunca desfrutei na vida inteira. E eu sei que eu vou morrer. Eva sabia, ela tinha consciência. Mas ela disse, mas não me importa, não interessa se eu vou perder o Espírito Santo, não interessa se eu vou perder o casamento, não interessa se eu vou glorificar Deus, não interessa se eu vou ser expulsa do Éden, eu quero esse prazer. E eu não abro mão dele, mesmo que eu morra. Olha que desgraça, queridos, essa mulher. Não foi assim? E foi, a desgraça foi, a miserável foi e fez.
E hoje existe dentro do meu e do seu coração a mesma coisa, a cobiça, nos bastidores do meu e do seu coração, falando assim: vai também sem relação, sem Deus, sem marido, sem namorado, você sozinha na derrota, gozando sozinha na pornografia, derrotado. Não é a mesma coisa, queridos, que aconteceu no Éden? Estou viajando aqui? Cobiça fica lá, vai, e a gente, não, mas aí no outro dia eu vou me sentir culpado. Não, mas você já sabe lidar com a culpa, você já aprendeu, você já está cauterizado, você nem te abala mais. E a cobiça fica lá empurrando, olha só, é só Deus que não vê que você precisa de gratificação, de prazer, vai, faz. Então não é involuntário, porque a gente pensa em algumas coisas. A gente pensa, pô, mas amanhã eu vou estar quebrado. Amanhã eu vou estar como Adão. Primeira coisa, eu vou começar uma vida no secreto. A gente estava falando isso lá dentro, né, Mateus? O pecado sexual, queridos, ele tem 3 pilares, que todo mundo vive quando está no pecado sexual. Primeiro é o segredo. Todo viciado sexual em pornografia, em masturbação, seja lá o que for, tem uma vida secreta, uma vidinha dupla. Uma vida dupla. Lembra que Adão pegou as folhas de figueira para se esconder? Segredo. E não abre para ninguém. Porque se alguém souber o que eu faço, e o que eu vivo, e quem eu sou, não vai nem me aceitar na igreja. Se alguém imaginar o que eu faço antes de vir para cá, se alguém imaginar o que eu faço durante a semana, não vai me aceitar na célula. Então o cara, ele vira um especialista em vida dupla, em vida secreta. Isso, às vezes, até mesmo com o cônjuge, com o esposo, o marido dentro de casa. A esposa, o esposo não sabe a vida secreta do cara. E aí a gente vem para a célula, a gente vem para a igreja, e a gente também não abre. Porque o pecado sexual, ele precisa do oculto. Ele precisa estar escondido, só eu sei. A gente acha que só a gente sabe. Porque se alguém souber, se alguém descobrir quem eu verdadeiramente sou, não vai me amar, sabe? Não vai me aceitar no louvor mais. Não vai mais me aceitar na célula. Eu não vou mais ser visto como aquele cara cheio de Deus, como todo mundo me vê. Porque vão descobrir quem eu realmente sou. E aí aquele pecado que a gente tem, que está embaixo do nosso braço, oculto, secreto, ele governa a nossa vida. Porque todo pecado oculto governa a nossa vida. Primeiro pilar dos pecados sexuais. Segundo, vergonha. Adão olha para ele, né? Ele já estava nu, mas ele olha para ele e se vê envergonhado. A vergonha não diz respeito ao que você faz, ela diz respeito ao sentimento de ser indigno. Não é o que você faz de errado, é eu sou errado. Ele produz um sentimento de eu sou errado. Eu não sirvo, eu não sou filho, eu não sou digno. Tanto que às vezes a gente vem para a igreja, vem para o culto, e a gente acha que as pessoas sabem o que a gente está fazendo. Tamanha vergonha dentro de nós. E nos impede, a vergonha nos impede de confessar. Porque a gente não quer perder a credibilidade. A gente não quer perder a credibilidade com o nosso líder, com as pessoas que nos cercam. Então a gente esconde. E a culpa. O terceiro pilar do vício sexual, a culpa. Que é o salário do pecado, né? É a condenação, é a culpa. A culpa é a criatura, é a velha criatura com pena dela mesma, com compaixão. Olha, eu sou isso, eu sou um miserável, eu não dou conta. E vive essa vida de lamuriação. E isso tudo estava acontecendo num lugar chamado Éden. Éden quer dizer um lugar de delícias, lugar de prazer. Deus nos colocou num lugar de prazer, mas não para vivermos prazeres isolados, como Eva fez. Para vivermos prazeres com relações. Relação com o marido, relação com a esposa e relação aonde Deus é glorificado.
Onde Deus está sendo glorificado, queridos. E não onde você tem que esconder o que você faz ou quem você é. O convite de Satanás era justamente esse, um prazer individual, sem as relações, sem o contato, o prazer pelo ato, pelo gozo. Tudo bem até aí, queridos? Agora, esses ídolos, né, que a gente levanta, e eu levantei na minha vida por 13 anos um ídolo da homossexualidade, eles são funcionais, porque eles funcionam naquele tempo, eles funcionam por um momento, eles funcionam por uma noite, mas eles não se sustentam, e eles sempre chegam para nos saciar de alguma coisa, de alguma necessidade, e nós sempre cedemos, porque buscamos neles aquilo que só está em Cristo. Todo ídolo se apresenta com atributos de Jesus. Salvação, resgate, salvação do quê? De mim, da minha rejeição, da minha carência, da minha solidão, da minha insignificância. E te promete satisfação total. O problema é que não está no pecado nos dar satisfação total, queridos. Eu estava conversando com o Mateus ali e a gente estava falando, né? A gente está ouvindo muito, principalmente dentro do contexto ideológico, as pessoas falarem para você experimentar a masturbação como uma forma de autoconhecimento. Né? Todo mundo já ouviu isso em algum lugar, ou alguma escola, ou algum grupo. Masturbação serve para autoconhecimento. Masturbação serve para eu me conhecer, para eu conhecer meu corpo. Para eu estimular meu corpo. Só que, queridos, a gente não se conhece através de um pecado, a gente se conhece através de Cristo. Se você está se misturando com o pecado para se conhecer, pegou o caminho errado. Você não vai se encontrar no pecado, porque você não foi feito para viver atolado no pecado. Por que essa galera que está vivendo hoje aí atolada no pecado, seja lá qual for, em ideologias, vive em crise existencial, não sabe quem é, não sabe para que existe? Porque não nasceu para viver no pecado. Então chega uma hora que mesmo que esteja pegando quem quiser, fazendo o que quiser, dormindo com quem quer, com o nome social que quiser, chega uma hora que entra em crise. Por que está em crise? Não está vivendo o que quer, desfrutando do que quer, fazendo o que quer, querido? Porque não nasceu para estar no pecado. Não nasceu para estar lá. O problema é que a palavra de Deus nos diz também que quanto mais eu me relaciono com um ídolo, mais eu me torno parecido com ele. Você já pensou, queridos? Porque aqui, pornografia, masturbação são ídolos. Homossexualidade é um ídolo. Quanto mais eu me relaciono com a pornografia, com a masturbação ou com outros pecados sexuais, mais eu me torno parecido com esse pecado. Você já pensou nisso? O que é se tornar parecido com a masturbação? Nunca parou para pensar? O que é se tornar parecido com a pornografia? Vamos lá, você está aí, queridos? Me ajuda. 3 características da pornografia, fala para mim. Vou te ajudar. Infrutífera. O que mais? Qual a resolução da pornografia? Oi? Autossuficiente, o que mais? Isolado. O que mais? Envergonhado. Oi? Um engano, auto-engano. 5 características. A palavra de Deus nos diz que quanto mais você se relaciona com o ídolo, mais você se torna semelhante a ele. Quer dizer, quanto mais eu estou atolado em pornografia, mais a minha vida é infrutífera, enganosa, solitária, envergonhada. É isso? Dá para entender isso, querido?
Aí você olha para o contexto da sua vida, a sua vida não anda, é infrutífera. Não anda, não caminha, não desenvolve. Não desenvolve a área profissional, não desenvolve os relacionamentos, não desenvolve a vida com Deus. Estéril, infrutífera. Não vai para lado nenhum. Aí você olha para as suas relações, você é isolado. Porque você está se tornando igual ao seu ídolo. Isolado. Sem relações profundas com as pessoas. Somente relações superficiais. Sem conexões profundas, sem intimidade. Sem ter aquela amizade para você rir o dia inteiro, dar abraço, sabe? Ficar de boa sem o Covid. Né? Queridos, vocês sabiam que no Japão tem quiosques onde as pessoas estão vendendo R$50 um abraço? Sabia disso? Quem aqui pagaria? Eu acho que eu pagaria às vezes. Nós estamos carentes de relações profundas. Porque nós estamos nos contentando com coisas superficiais. E a gente está achando que essas migalhas é tudo que Deus tem para nós na área da sexualidade. Tudo, e não é. A fantasia primeiro começa no coração caído, depois vai para a fantasia, da fantasia vai para a pornografia. Por quê? Porque a gente não quer só ficar pensando. A gente quer ver, a gente quer tocar. Lembra Eva? Eva ficou pensando, olhando para a árvore, mas não foi o suficiente. Teve que ir lá tocar, provar, pegar, sentir, consumir. Então o pecado, ele não se sacia só ficar olhando. Ele vai buscar sempre o máximo de destruição na sua vida. Ele precisa de uma porta. Qual é a porta? A fantasia. Eu, queridos, agora um testemunho pessoal, eu, Juliana, antes de me relacionar a primeira vez com uma garota, na minha vida homossexual que eu tive, eu fiquei 4 anos fantasiando relações com garotas. 4 anos. Eu chegava da escola, ia para o quarto, e no quarto eu ficava trancada, fantasiando, criando situações na minha cabeça. E a fantasia, ela é suficiente, queridos, para produzir adrenalina, para deixar o seu corpo excitado, para mudar o seu humor. Porque o seu cérebro não distingue o que é que você está imaginando e o que você está praticando na realidade. Para o seu cérebro, tudo aquilo que você está imaginando está acontecendo. Então, a primeira vez que eu tive uma relação com uma garota, não foi novidade, porque eu já estava com o meu cérebro já praticando aquilo há muito tempo. Então, começa aqui. Só que depois a gente vai para esse lugar chamado pornô, que a gente acha que é um lugar de refúgio. Que a gente não aguenta só ficar pensando. Então, precisa de se satisfazer. E o pornô, ele vem como esse falso lugar que você é aceito. Porque tem alguém do outro lado? Tem ou não tem? Tem. Uma atriz pornô. Mas tem, não é? Estou pegando muito pesado, queridos, com vocês? Estão muito quietos. Posso falar? Vocês não falam isso aqui, não? Só às vezes. Então, bora falar mais, né? É bom falar disso, né? Rasgar tudo. Ó, gente, é isso aqui mesmo. Hã? E aí vem a pornografia com uma pessoa do outro lado, que é uma atriz pornô, e que a gente acha que a gente está sendo aceito por ela. A gente acha que não precisa performar, porque não tem ninguém do outro lado nos julgando, nos desqualificando e nos rejeitando. Então é um lugar seguro, só que não. Porque do outro lado tem uma pessoa que é amada por Deus e que precisa de resgate. E que pode ser que tenha usado drogas o dia inteiro para conseguir transar com um cara que ela não sabe nem o nome o dia inteiro. E muitas vezes a gente está ali do outro lado, do lado de cá, da telinha, fazendo daqueles vídeos pornô um curso de EAD em sexo.
Porque a gente quer se tornar uma máquina do sexo, então a gente acha que é um curso online para aprender a fazer sexo com o namorado. Para performar, achando que aquilo é sexo. Sem Deus, sem intimidade, sem relação. Mas está ali, a gente quer treinar. Só que a pornografia, queridos, ela não tem a ver com relação, porque não tem ninguém se relacionando com você. Tem uma pessoa que nem sabe que você existe, não sabe o seu nome, não está interessado em você, não está interessado em você. Aquela atriz pornô não está interessada em você. Ela não sabe o seu nome, não sabe que você existe. E ela não está te oferecendo companhia. Mas você quer acreditar nisso. Porque isso é um lugar de refúgio. É um lugar de, eu estou sendo aceito por alguém. Eu estou sendo acolhido por alguém. Por quem? Se não tem ninguém do outro lado que sabe que você existe. É uma fuga da realidade. A pornografia é uma desconexão com a realidade. Onde a gente quer entrar nessa caixinha só para se sentir bem. Eu não preciso pensar nos meus problemas, eu não preciso pensar em ninguém, eu não preciso pensar na prova, eu não preciso pensar no chefe, eu não preciso pensar nas contas, eu só quero me sentir bem. Não tem outra forma de se sentir bem? Tem que ser na morte? Tem que ser na morte para se sentir bem? A gente quer entrar num lugar onde a nossa consciência fique offline. Onde só interessa estar bem. O problema é que a gente acha que essas conexões sexuais, elas são somente corporais. Só sensação. Só me sinto. Deixa eu falar uma coisa para você, uma diferença em quando a gente é imaturo, de quando a gente começa a desenvolver uma maturidade. O sentir, queridos, é o primeiro estágio da infância. Só que quando a gente começa a amadurecer, a gente sai desse lugar fixado do eu sinto, eu faço porque eu sinto, eu desejo, eu sinto, e a gente vai para um outro lugar chamado pensamento. A gente começa a evoluir, mudar de estágio. Depois desse lugar chamado pensar, refletir, eu vou para outro lugarzinho chamado planejamento. E por último, um lugarzinho chamado ação. Só que muitos de nós aqui estão no primeiro estágio, que é o estágio de bebê, de criança. Eu sinto, eu como, eu sinto, eu transo, eu sinto, eu vou para o motel com meu namorado, eu sinto. Com 20 anos já, está no sentir. Sendo que tem outras fases, já deveria estar na fase do eu penso. Bom, o que eu penso? Eu penso que se eu ceder de novo, eu vou ter uma consequência, e eu não quero mais lidar com essa consequência. Então eu penso e eu não faço. Entende? Então eu começo a pensar antes de fazer. Eu deixo de sentir? Não, eu não deixo de sentir. Mas eu começo a ter um gerenciamento do que eu estou sentindo. Eu estou sentindo, mas eu preciso ceder? Não, não preciso. Por quê? Porque eu sei a resolução. O que é a resolução? O que vem depois. Depois que eu senti, sabe? E eu cedi, o que vem? O que você encontra depois? O que a gente encontra depois de se entregar ao pecado? Morte, querido, culpa. Não é essa a resolução que ele promete? Só que a gente acha que o sexo, seja através de pornografia, de masturbação, ou com o namorado, você pode estar pensando assim, não, Juliana, mas eu sou virgem, a gente é virgem. A gente só se masturba, faz sexo oral, anal e vai para o motel, mas a gente é tudo virgem. Porque a gente tem um ímen. Aí cede para o garoto, para não perder o namorado.
achando que o ímen é o que lhe mantém virgem. Só que não, queridos, virgindade é santidade perante Deus. Virgindade não é ímen. É uma vida de pureza sexual diante de Deus. Só que aí a gente acha que as relações são puramente corpóreas e não espirituais. E aqui eu queria trazer uma reflexão para você. Quando a gente se permite assistir um pornô e estar se relacionando sexualmente com uma pessoa que a gente nem sabe quem é, queria que você parasse para refletir numa coisa. Você já parou para pensar se aquela pessoa do que está do outro lado, ou o seu namorado que você está se relacionando, ou as colegas, né? Porque hoje as meninas estão se entregando à bissexualidade também por pressão do grupo da escola, estão se entregando também à bissexualidade. Você já parou para pensar se essa pessoa tem a Cristo? Nunca parou? Porque assim, queridos, se essa pessoa que você está se relacionando não tem Jesus, ela espiritualmente é uma pessoa morta. Concorda comigo? Ela não tem a Cristo, ela não tem Jesus como Senhor e Salvador, ela não tem o Espírito Santo vivificado na vida dela, ela é morta. Morta espiritual. Diante de Deus ela é morta. Mesmo assim, a gente se permite se relacionar com pessoas mortas. A gente faz conexões espirituais com pessoas mortas diante de Deus. Como é transar com um morto? Meu Deus, que pesado. Pesado, né? Mas nunca pensou nisso, não? Pensa comigo. Deus, ele olha lá de cima e ele vê dois grupos, né? Os vivos, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que tiveram o Espírito Santo vivificado, são vivos diante de Deus, estão vivos diante de Deus. Mas tem toda aquela turma com a consciência morta e o espírito morto, que não recebeu a Cristo ainda. Que está esperando nós os evangelizarmos, para que eles tenham a consciência de que eles são filhos e tenham o Espírito Santo vivificado. Mas existem dois grupos. Os mortos espirituais diante de Deus são mortos. Deus se comunica com o morto? Não, queridos. Porque a conexão com Deus é o Espírito Santo, que só tem aqueles que são vivos. Deus fala conosco através do Espírito Santo que habita em nós. Agora, se a gente está se relacionando com alguém que não tem o Espírito Santo, essa pessoa diante de Deus, ela está morta. Simples. Como é se entregar para um morto? Vou piorar as perguntas. Como é se desnudar, entregar o seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, para alguém que diante de Deus está morto? Não existe. Como é ter um vínculo espiritual com um morto? Nunca pensou nisso? Pensa comigo, queridos. Se essa relação não tem Deus como fundamento, porque não tem, porque Deus é glorificado através desse tipo de relacionamento com mortos espirituais, Deus é glorificado? Então quem está sendo glorificado? Quem está sendo glorificado através do meu relacionamento com alguém morto? Deus não é, querido, porque Ele não está ali. Quanto tempo demora para a gente perceber que Deus não está ali entre você e a tela pornográfica? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para a gente entender que Deus não está abençoando seus relacionamentos bissexuais, homossexuais ou de pornografia? E aí pensa comigo. Se Deus não fala com o morto, quando der problema na relação, Deus vai falar com quem? Com você, você é o vivo.
Agora, uma relação que não tem Deus como base, tem o quê? O que sustenta uma relação que não é Deus? Lascívia, manipulação, ciúme, possessividade, dependência emocional, sexo, prostituição, violência. São as ferramentas humanas para sustentar uma relação. Porque a cola não é Deus. Se a cola não é Deus, a cola é o quê? O que Satanás veio introduzir para colar o Eros, o ágape e o filéu no Éden que desgrudou? A lascívia. A lascívia. Para colar, para fazer com que o homem pense que tem uma relação justa diante de Deus. E aí você vê aqueles relacionamentos conflituosos, turbulentos, de dependência emocional, de promiscuidade. Por quê? Porque Deus não é a base. E aí quando der uma treta no relacionamento, Deus vai falar com quem? Com você, que está vivo. Quem que vai ter que perdoar o tempo inteiro? Você. Quem que vai ter que ceder? Quem que vai ter que entender? Você. Porque o outro está morto, Deus não fala com o morto. Relacionamentos assim precisam de cola para sobreviver. Cola para dar certo. E aqui, eu acredito que todos esses vícios sexuais que a gente se entrega, eles não são só vícios sexuais, mas eles também são vícios emocionais. Vou explicar para você. A gente aprende, muitas vezes, a responder a uma emoção que a gente está sentindo aqui dentro, a responder de uma forma sexual. A gente precisa entender os nossos gatilhos. O que vem antes? O que aconteceu antes? O que aconteceu antes de você cair? Como que você estava se sentindo? Qual era a situação que estava acontecendo? Consegue fazer uma leitura do como você estava antes do pecado, uma hora antes, o dia antes, a tarde antes de acontecer? O que aconteceu no seu dia? Quais as emoções que estavam dentro de você, você não soube lidar, ou não quer aprender a lidar? Que emoções, Juliana? Tédio, por exemplo. Carência. Solidão. Ah, Juliana, não aguento mais ficar sozinha. Aí eu fujo. Fujo para a pornografia, fujo para a masturbação. Então, qual é o sentimento antes? Para você não ficar vendido na história. O que eu estou sentindo antes? Então, muitas vezes, queridos, a gente tem uma emoção que a gente não sabe lidar. Que pode ser ira, culpa, raiva, ansiedade, uma emoção que a gente não sabe lidar, então a gente quer evitar ela. E para evitar ela, de confrontar, de entender, de amadurecer naquela emoção, a gente foge, a gente trilha um caminho e é sempre o mesmo, que vai fazer com que a gente responda sexualmente. Dá para entender isso? Então a masturbação muitas vezes, ou a pornografia se torna uma resposta a qualquer emoção que vem, eu não sei lidar, não entendo, está dentro de mim, está me deixando confuso, e a gente dá um jeito de responder, sempre do mesmo jeito. Qual jeito? Pecando. Pecando, um desconforto de uma emoção que a gente não sabe lidar, um sentimento que é um gatilho que está acontecendo, que nós podemos pensar, fazer uma leitura. Espera aí, o que eu estou sentindo agora? O que está acontecendo comigo? Nessa hora, queridos, eu sugiro para você que você tenha alguém para você prestar contas da sua vida. Que você destrona a vergonha. Você ligar para o seu amigo, para alguém e falar assim, cara, eu estou prestes a me jogar na pornografia de novo. Me ajuda, faz aí, converse comigo. Porque eu estou irritado, porque eu estou irado com o que aconteceu, porque eu estou ansioso, porque eu estou carente. Vamos sair comigo, me dá um abraço, faz alguma coisa, vamos no shopping. Vamos comer, sei lá. Mas não me deixa cair de novo até que eu aprenda a lidar com essa emoção.
Porque eu não quero me entregar de novo, eu não quero ficar vendido, eu quero aprender a lidar com isso. Eu quero aprender a gerenciar as minhas emoções. Porque senão, querido, se a gente permanece com esse pecadinho apegado, oculto, secreto, todo pecado que a gente oculta, ele governa a nossa vida. Ele governa a sua vida, queridos. O pecado é algo familiar da nossa velha natureza. Ele sempre vai querer que você termine no pecado e não descansando em Cristo. Percebe que Jesus fala assim: descanse em mim? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. E o pecado vem e fala a mesma coisa, a gente está acreditando. A gente está acreditando e está caindo sempre na mesma armadilha, queridos. Por quê? Porque o pecado ele é familiar para a velha natureza, e ela já sabe lidar com ele. Só que deveria ser desconfortável. Deveria ser desconfortável para os que estão em Cristo Jesus. O pecado não deveria circular livremente pela nossa vida como ele circula. E ele não vai parar enquanto você não disser não para ele. Não vai descer um anjo tocando harpinha dizendo não no seu lugar. Não vai. Se você não olhar para o seu namorado e dizer, chega, é hoje. A gente não vai mais transar até não casar. E a gente vai confessar para os nossos líderes. E a gente vai alinhar a nossa vida diante de Deus. Chega. Se você não falar chega para o pecado, queridos, ele vai buscar o máximo de destruição na sua vida. E ele vai conseguir. Porque ele não tem freio. Ele não para. Ele é incontrolável. Então um dia você tem que dizer, chega. Isso não depende de mim, não depende do seu pastor, depende de você. Depende de você. Não, eu não dou conta, dá sim, porque ninguém morre de abstinência de pecado. O que é isso, Juliana? É deixar de pecar, sabe? No máximo que vai dar um ruim. Você vai ficar lá ruim. Sabe? Vai ficar ruim, vai. Por quê? Porque está viciado, acostumou. É o único caminho que conhece. Então precisa começar a trilhar outros caminhos, que não sejam de morte, mas que também tenham prazeres saudáveis. Amém, queridos? A gente precisa aprender a desenvolver uma inteligência emocional para responder a coisas que podem estar conosco a vida inteira. Solidão, carência, tédio, pressão, vai estar conosco a vida inteira. Sempre, sempre, queridos. Agora sempre a gente vai estar respondendo com pecado? Não precisa ser assim. Não precisa. A válvula de escape para as nossas emoções ruins não precisa ser o vício sexual. A gente não precisa fugir da dor o tempo inteiro. A gente não precisa fugir do desconforto. Está desconfortável? Pare para fazer uma leitura, o que está desconfortável. Não precisa evitar a dor o tempo inteiro. A dor é um lugar de crescimento. Só que a gente está acostumado a fugir das situações conflituosas e responder sempre da mesma forma. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Recebe mais ou menos? Recebe inteiro? Vamos orar? Os primeiros habitantes, queridos, Adão e Eva, eles aceitaram morrer para ter prazer, não é? Morrer para ter prazer. Quais consequências, queridos? Pensa aí, não desconecta aqui não, tá? A gente já está encerrando, não desconecta, por favor. Quais consequências, eu gostaria que você pensasse aí, quais as consequências que nós estamos suportando para ter prazer?
Você acha que quando você casar vai sarar tudo? Então, quando casar, vai abandonar pornografia? Quando casar, vai abandonar masturbação? Não, você vai levar um problema para o seu casamento. O tempo de solteiro é o tempo de andar em santidade em Deus, pureza em Deus. E esperar o momento certo para ter a sua gratificação sexual, porque ela vai chegar. E olha só, ela vai chegar e Deus vai estar junto, abençoando. Não é o máximo? Não é o máximo pegar o seu marido ali na lua de mel e falar, vamos orar antes de ir para a cama? Vamos honrar a Deus com o nosso ato sexual, porque, queridos, a sexualidade honra a Deus. Dentro de uma aliança, honra a Deus. Vamos orar para que essa noite seja maravilhosa? Pensa você ter uma noite com seu esposo na lua de mel, e quando você termina tudo aquilo, você não tem culpa. Você fala, Deus foi glorificado através da nossa vida. Deus é glorificado através do nosso leito, da nossa relação. Deus está aqui, está sendo glorificado e honrado através do nosso corpo. Não é o máximo, queridos? Mas Satanás, ele vem com essas bandejas miseráveis, com migalha de pão mofo que se chama masturbação e pornografia, e fala, ei, come isso aqui, não espera o casamento não, come esse resto, se sustenta com essa podridão aqui, e a gente acha que isso é prazer. Não é, queridos, não é, tem muito mais. Existe um prazer que não é só corpóreo, é espiritual, e esse Deus está sendo glorificado. É um gozo espiritual, não é só corpóreo, mas é onde Cristo está sendo honrado. É onde Ele está sendo honrado na sua relação. E não é só prazer físico. Só que para você desfrutar disso, você tem que esperar. Amém, queridos? Vamos orar.